Olá pessoal, de volta no nosso segundo bloco da 15ª aula. No bloco anterior a gente falou de defumação, né? Falamos de variações do mesmo toque, variações do mesmo ponto em toques diferentes, né? Isso tudo são universos que no dia a dia a gente vai colocando em prática no terreiro. Às vezes você está numa situação que você não se toca e você é obrigado a fazer uma adaptação de última hora, para a coisa não ficar feia, você tem que ajustar, né? Você tem que dar o famoso jeitinho brasileiro, né? Você adaptar aquela situação para o momento que você está vivendo, né? E isso vai acontecer, porque todos os nossos trabalhos são sempre trabalhos únicos. Você for trabalhar 50 vezes com a mesma linha, serão 50 trabalhos diferentes, porque nenhum será igual ao outro. Você vai seguir uma certa base, mas as diferenças dos trabalhos, as nuances, os problemas, a consulência, os guias que vão aparecer, as situações, são totalmente diferentes e você sabe disso. Então, isto é a somatória de experiência. Cada trabalho vai servir para uma experiência futura, para que você vá trabalhando de boa, né? Por isso é importante que você vá trabalhando, para que você coloque sua experiência em prática. Para que, olha, não tenha medo de errar. Errar para nós é a coisa mais natural do mundo. Só não erra quem não faz, certo? Então, não tenha medo de errar. Até porque, principalmente se você errar a letra, grande parte do pessoal não vai saber que você errou a letra. Porque grande parte do pessoal não sabe os pontos que você sabe. Vai pensar que você criou, que você fez um break diferente, fez uma pausa diferente, né? Então você não se preocupe com isso. E se errar também, não faça cara de espanto nenhum. Corrige, toca o barco, gente. Porque, entenda o seguinte, você está fazendo ao vivo, sem ensaio. Então, ó, os músicos profissionais que só cantam as mesmas 20 músicas lá, ensaiam exaustivamente antes de cantar aquelas 20 músicas, antes de cantar e tocar. E ainda dá erro. Imagine você, que a cada situação do trabalho tem que cantar uma coisa diferente. Então, você não se preocupe. Faça o seu trabalho. Errou? Errei, mas eu estava tentando acertar, então estou tocando meu barco. Bota isso na mente e vai de boa, não esquenta a cabeça não, tá bom? Bom, falamos de defumação. Nós podemos falar também de pemba, nós podemos falar de toalha. Tem terreiro que antes de começar o trabalho, saúda a pemba, saúda a toalha. No nosso livro, que eu sei que você tem aí, que você acompanha fácil, na página 72, tem saudação da pemba. Tem 2 pontos de saudação de pemba na página 72. Na página 71 e 72 são pontos de defumação que era do bloco anterior. Na página 72 são pontos de pemba. Nós podemos cantar 2. Um ponto você vai... São 2, os 2 falando da mesma situação. Um é assim. Deus salve a pemba. Um você vai falar só da pemba e outro você vai falar da pemba e da toalha. Se você for saudar só a pemba, é um ponto. Se você for saudar a pemba e toalha, outro ponto. Mas é importante que você veja isso, porque de repente o dirigente pega a pemba e vai saudar, vai chegar perante o congá, pedir a imantação tal, e para usar a pemba, aí você vai, também salve a toalha, mas, ele não está saudando a toalha, está saudando a pemba. Então, esses pontos você cante saudando a pemba, não o que menciona pemba e toalha. Mas se cantar também, não esquenta, mas saiba que você tem que cantar um ponto direcionado, tá certo? Quem não entende dessas divisões, pecar por inocência não é pecado.
Agora, pecar sabendo, aí sim é pecado. Certo? Então tá. Então eu vou cantar um ponto, primeiro só da Pemba, depois um mencionando Pemba e toalha, e depois na página 73 nós vamos cantar um só de toalha. Tá? Então, primeiro ponto só da Pemba. Ó Senhor, dono da casa, a sua Pemba eu vou saudar. Saudei meu Pai, saudei Virgem Maria, na fé de Zambi de Pai Oxalá. Saudei meu Pai, saudei Virgem Maria, na fé de Zambi de Pai Oxalá. Ó Senhor, dono da casa, a sua Pemba eu vou saudar. Saudei meu Pai, saudei Virgem Maria, na fé de Zambi de Pai Oxalá. Saudei meu Pai, saudei Virgem Maria, na fé de Zambi de Pai Oxalá. Ok? Então, eu cantei um ponto só de Pemba. Agora vamos cantar um ponto saudando a Pemba e a toalha. Deus salve a Pemba, também salve a toalha. Deus salve a Pemba, também salve a toalha. Salve a coroa, que a de nosso Zambi é maior. Salve a coroa, que a de nosso Zambi é maior. Deus salve a Pemba, também salve a toalha. Deus salve a Pemba, também salve a toalha. Salve a coroa, que a de nosso Zambi é maior. Salve a coroa, que a de nosso Zambi é maior. Certo? Então, um jexá gostosinho, você vai ficar... Se o pessoal no seu terreiro tiver a cultura de dançar enquanto está sendo cantado o ponto, porque tem terreiro que não dança, tem terreiro que só fica nessa posição, né? Isso aqui não é dançar, certo? Tem terreiro que vai, ao dançar, eles vão fazendo o círculo no terreiro e vai dançando. Isso tem casa que é assim, tem casa que não é. Então, o ijexazão dá para o pessoal ir dançando bem, o ijexá legal, vai levando o terreiro todo, vai girando e vai com a toalha, vai saudando, né? Esse é um ponto bem, dá uma cadência bem gostosa. Não sei porque eu gosto mais do ijexá, né? Então dá uma cadência muito, muito gostoso para a gente tocar. Toda vez que eu começo a brincar alguma coisa no toque, eu já vou logo pro ijexá. Deus salve a Pemba, também salve a toalha. Eu procuro casar falas graves com os toques graves, falas agudas com os toques agudos, para dar um balanço legal. Eu procuro trabalhar desse jeito, né? Mas cada um tem seu estilo. Uma vez eu comentei em aula, e depois até um dos irmãos aí me perguntou sobre como é que a gente ia fazer para trabalhar esses tipos de pontos. Cada um tem a sua... Ele me perguntou como é que a gente ia ter a identidade do toque e cantando os pontos. Por exemplo, a minha identidade é determinados tipos de toques, eu faço alguns contratempos, ou eu caso algumas palavras com alguns toques, que normalmente um outro que está cantando não faz. Então, aquilo ali se torna tão corriqueiro com a gente, cantando determinados pontos, que quando você ouvir alguém que gravou tocando aquilo, fala, bom, esse foi eu que toquei. Esse não foi eu que toquei. Aquele foi eu que toquei. Isso se torna muito nítido para a gente. Eu, por exemplo, eu sei quando os pontos que o pessoal grava por aí foi eu sei quando foi com outra escola a escola B, a escola C, eu sei a forma do pessoal tocar e principalmente cantar. Porque por mais que a gente passa essas informações, por exemplo, nós estamos aqui nesse curso online. O que eu passei para passei para todos, que foi uma gravação só.
Mas imagine todos vocês que estão desse lado aí, vai ter a identidade própria. Então, eu passei de um jeito e entendi que passei num determinado jeito. Você assistiu, entendeu de um jeito e vai fazer do jeito que você entendeu que seja. Já são 4 variações diferentes. E tem aquele que não vai conseguir fazer o que entendeu que seria. Você viu a confusão? É assim. O entendimento é isso. O entendimento é isso. Então, cada um vai ter o seu jeitão. Tem aquele que mexe mais a mão direita, tem o que mexe mais a mão esquerda, tem aquele que trabalha legal as duas, tem o que é ambidestro, que brinca de qualquer jeito com qualquer mão, tem aquele que é mais canhoto, que leva todos os seus pontos um pouquinho mais forçado. Isso é cada um, tem jeito, não tem jeito. A forma é passada, mas é igual fazer café. A fórmula do café é 1 litro de água, 4 colheres de café e 5 de açúcar. Mas se você não vai usar açúcar, não. 4 colheres de café. Estamos até fazendo café aqui agora. Certo? Mas café, 1 litro de água, 4 colheres de café. Essa é a fórmula básica. Mas o jeitinho de cada um dá um gostinho diferente no café. É a mesma coisa ao toque. O básico, por exemplo, do barravento. Tatá, tum-tum, tatá, tum-tum. Mas esse tatá, pausa, tum-tum, para cada um vai ser uma forma diferente. E não tem jeito. Não é verdade? Agora vamos falar então do ponto só de toalha, né? Falamos da pemba, falamos da pemba toalha e a toalha. Também, os terreiros que começam a trabalhar, os médios vão entrando na casa com a toalha na mão, o pano branco, né? Para que você bata a cabeça, para fazer as coisas e tal, e vai circulando pelo salão. Isso também depende de casa para casa. Esse é para o terreiro que pratica esse tipo de fundamento. Se o seu terreiro não praticar, não esquenta a cabeça, mas saiba que existe, ok? Saiba que existe, isso é importante. Você saber que existe, não ser novidade para você, porque pode acontecer uma situação, você viveu numa situação dessa, e você tem que se virar para conseguir acertar. Ok? Então tá, o ponto é: eles vão sacudindo a toalha no conga. Eles vão sacudindo a toalha no conga. E no terreiro de Pai Oxalá, eles vão saravá, eles vão saravá. E no terreiro de Pai Oxalá, eles vão saravá, eles vão saravá. Eles vão sacudindo a toalha no conga. Eles vão sacudindo a toalha no conga. E no terreiro de Pai Oxalá, eles vão saravá, eles vão saravá. E no terreiro de Pai Oxalá, eles vão saravá, eles vão saravá. Certo? Então, 3 pontinhos que para algumas casas são mais que natural cantar, para outras não, né? Então, saiba, mas o importante é que você que está buscando essa informação no curso, aprendeu que tem, que existe, que é fundamento de algumas casas, né? Nós temos que falar também ponto riscado. Ponto riscado. Pontos que você vai cantar direcionado quando um guia estiver riscando um ponto no seu terreiro. O ponto riscado, todo guia tem seu ponto riscado, todo guia tem seus pontos riscados, tá? Tem aquele ponto que identifica o guia, tem o ponto que ele pode riscar para benefício de saúde, um ponto que ele pode riscar para abertura de caminho, um ponto que ele pode riscar para defesas de uma casa, um ponto que ele pode riscar para proteção, tipo um patuá que a gente usa. Então, o ponto riscado vai depender do momento que o guia vai fazer.
O ponto riscado principal define a identidade do guia. Quem ele é, a que orixá ele está subordinado, como ele trabalha, de onde ele vem. Isso todo guia faz, desde que seja pedido. Tem casa que não pede para o guia confirmar a origem dele. Tem casa que pede. Tem casa que o médium, com o seu guia só vai poder atender a consulência depois que confirmar 3 vezes o ponto riscado, o pai ou a mãe confirmar se o ponto estiver certo, e cantar o ponto dele, o ponto de raiz dele, que identifica ele, em cima do ponto riscado. O que ele cantar tem que estar condizente com o ponto que está escrito. Tem casa que não pede. São estilos de casa, certo? São estilos de cada um. Tem casa que adota outro sistema para que o guia passe a atender a consulência. Tudo bem, são estilos e estilos. Não vamos falar que um está certo ou outro está errado. São estilos de trabalho. Porque se está prestando a caridade, está tudo certo. Né? São estilos de trabalho. Mas saiba que o ponto riscado, o guia não tem um só. Ele tem quantos forem necessários para ele fazer a firmeza lá. Que vai depender do tipo de trabalho que ele vai riscar. Ele risca um ponto, põe o filho dentro e aquele ponto se torna-se um vórtice de energia que ele vai imantar, que ele vai iluminar, vai dar poder de realização. Se torna-se um vórtice de energia que limpa aquele consulente, que descarrega, que às vezes não precisa nem fazer nenhum transporte. Porque quando você entrar naquele ponto que o guia segurar na sua mão, já está sugando tudo que tiver que sugar de você. Tem casos que não é assim. Ele vai fazer aquilo ali para tentar desobstruir algumas coisas, para abrir seus caminhos. Ele vai fazer aquilo ali para que traga energia, que aquele vórtice te cubra de energia e que você restabeleça a sua saúde. Isso dependendo, caso para caso. Né? Mas o ideal, quando você for cantar o ponto, direcionado àquele guia que está ali, você vai cantar, você pode saudar, vamos imaginar o caboclo, saravá o caboclo fulano de tal, salve suas forças caboclo, salve o ponto riscado do caboclo fulano de tal, salve o ponto de força do caboclo fulano de tal, salve o ponto de fulano de tal. Isso são diversas saudações que você pode fazer numa mesma situação. Porque você vai estar cantando direcionado ao ponto que ele riscou, ao ponto que o baiano riscou, ao ponto que o preto velho riscou, ao ponto que o Exu riscou, ao ponto que o boiadeiro riscou, sei lá, qualquer um dos guias. Tá bom? O caboclo, a cabocla, a preta velha, tanto faz. Tá bom? Existe um ponto muito antigo, que o pessoal canta. E eu vou fazer uma explicação em cima desse ponto. A forma que o pessoal canta, vou cantar. E a forma que nós entendemos que seja o ponto. Ok? Que nós entendemos. Inclusive foi conversado com guia sobre isso. O ponto é assim. A forma antiga, a forma que alguns cantam, não vou dizer forma antiga, a forma que alguns cantam. Caboclo afirma seu ponto na pontinha do cipó. Caboclo afirma seu ponto na pontinha do cipó, à meia-noite na lua, ao meio-dia no sol, à meia-noite na lua, ao meio-dia no sol. Como eu sou um cara meio chato para essas coisas, eu dentro do ritual, gente, eu sou chato, sou pior que pai de santo. Ou o ganchato é o Severino. Os médios da minha casa sabem, das casas que eu trabalho sabem. Porque eu dentro do ritual não perdoo. Ou está no ritual ou não está. Eu sou assim. E como a minha parte é toque e canto, eu fui indagar um caboclo sobre esse ponto. Eu falei, caboclo, isso aí para mim não está batendo. Está faltando uma coerência nesse ponto. Como é que o senhor vai afirmar seu ponto na pontinha do cipó? Eu falei isso com o caboclo, falei isso com o baiano. Hein? Como é que você vai afirmar seu ponto na pontinha do cipó? Na pontinha do cipó, se o senhor fizer uma firmeza,
todo mundo vai descobrir onde estão as suas firmezas. Então não vai conseguir. Já que é uma firmeza, o senhor tem que ter determinadas defesas quando o senhor faz a firmeza, não é isso? As suas defesas serão expostas se o senhor fizer na pontinha do cipó. Aí o caboclo falou para mim, e o baiano falou a mesma coisa. Ele falou, mas meu filho, não é na pontinha, é na rodilha do cipó. Eu, como sou severino, né? Severino é todo nordestino. Quando ele falou na rodilha, que lá no norte a gente chama de rodia, que é aquele pano que o pessoal põe na cabeça para levar as latas d'água do riacho para dentro de casa, ou seja, é uma mandala, é um labirinto. É uma situação que eu firmo e ninguém chega nas minhas defesas. Então, o nosso entendimento, veja bem, o nosso entendimento é que o ponto seja: caboclo afirma seu ponto na rodilha de cipó. Quando ele vai fazer alguma coisa para você, você já viu com caboclo que trabalha com cipó, trabalha com cipó. Quando ele vai te dar alguma coisa para você levar para casa, ele não dá uns 3, 4 nós, 7 nós. Enquanto ele está conversando com você, ele não está amarrando, tá? Não, filho, tá, e ele está trançando aqui, está trançando ali, aperta e faz de novo, e trança de novo, e aperta e faz. Não é isso que ele está fazendo? Só que na pontinha ele não consegue fazer isso. A partir do momento que ele começar a fazer isso daí, começa a fazer uma armadilha para que o ponto esteja firme e ninguém o acesse para destruí-lo. Ou seja, as nossas tronqueiras que a gente faz, o nosso povo da esquerda, não tem o ponto lá dele, não tem as ferramentas dele, não tem tudo lá. A nossa tronqueira, o que é? Não é a nossa defesa? A partir do momento que o inimigo acabar com a nossa defesa, com a nossa tronqueira, a nossa defesa está aberta. Certo? Mesma coisa, são tudo o que o guia nos dá para a gente levar para casa, para a gente falar, filho, fica com a minha guia, uma semana, no próximo trabalho você me devolve. Mas aquela guia do caboclo, do baiano, quem for, não está à toa com ele. Ela está imantada, ela está viva, ela está pulsando energia. E com você ela está te protegendo. Só que para que tenha aquilo ali, o caboclo, o guia, o baiano, sei lá, qualquer um, fez uma determinada firmeza naquela guia. Quando o caboclo vai, um guia qualquer, vai te dar uma vela para você levar para casa. Já notou que quando ele pega na vela, ele vai fazer alguns estalos de dedo e vai fazer algumas marcações na vela? Tem vela que ele vai girando a vela, vai... O que é isso aqui? É um espiral, para que a coisa puxe para baixo alguma energia, ou suba alguma energia, ou determinadas situações, ou no pé da vela. Isso tudo são pontos de firmeza que um guia faz para você. Basta observar. E mesma coisa, eu fui falar com o baiano. Eu falei, baiano, tem aquele ponto lá que a gente canta. Vamos, baianada, pisar no catimbó, amarrai os inimigos na pontinha do cipó. Aí você fala, amarrei, 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 dei um nó. Amarrei o inimigo na pontinha do cipó. Eu falei, o inimigo vai fugir, baiano. Ele falou, foge, desse jeito foge mesmo, cabra. Desse jeito vai fugir. Eu amarrei, foi numa rodia. Eu amarrei, foi numa situação que o inimigo não vai fugir. Por isso eu estou dizendo que eu amarrei e ainda deu um nó. Eu falei, pronto, agora o senhor está certo, está falando a mesma língua. Agora eu canto desse jeito. Então, todos os pontos que você conhecer, preste atenção, estude o ponto, para que você obtenha a melhor força que você pode ter no ponto. Não cante por cantar. Obtenha o poder de realização do ponto. Obtenha a força que o ponto te dá. Estude para ver se o que você está dizendo está coerente com aquela força que você quer transmitir ali. Então, este ponto. Caboclo afirma seu ponto na rodilha do cipó.
Caboclo afirma seu ponto na rodilha do cipó. À meia-noite na lua, ao meio-dia no sol. À meia-noite na lua, ao meio-dia no sol. Isso você está cantando para caboclo. Pode cantar para qualquer linha. Ponto de Exu. Exu afirma seu ponto aqui nesse terreiro. Exu afirma seu ponto aqui nesse terreiro. Ogum foi quem mandou para quebrar os mandingueiros. Ogum foi quem mandou para quebrar os mandingueiros. Agora, se você vai firmar no lugar errado, você não vai quebrar o mandingueiro. Certo? E Exu vai firmar no lugar certo. Para que quando ele chegar na situação, resolver a parada. Certo? Isso que você tem que fazer. Exu afirma seu ponto aqui nesse terreiro. Exu afirma seu ponto aqui nesse terreiro. Ogum foi quem mandou pra quebrar os mandingueiros. Ogum foi quem mandou pra quebrar os mandingueiros. Certo? Então, gente, todas essas situações que nós vivemos são situações de terreiro. Que você tem que estar ciente que quando você falar, você for saudar o ponto do guia na sua frente, que o guia riscou, imantou, deu poder de realização, aquele ponto, aquele vórtice, você vai saudar sabendo que aquilo ali está vivo, que aquilo ali está pulsante, que aquilo ali está realizando determinadas coisas. E você tem que cantar direcionado. Você pode saudar o guia que estiver na sua frente e saude o ponto de força dele também. Não esqueça que o ponto não é só de identificação dele, como eu comentei. Depende, ele vai riscar dependendo da situação que ele achar que deve ser riscado. Combinado? Tá certo? Vamos falar então... Vamos falar daqui a pouco, né? Esse bloco a gente vai fechar e a gente volta já já com mais informações, tá bom? Sai daí não, hein?